Olá, sejam bem-vindos a mais este estudo que hoje tem como título O Nosso Maná. É um título um pouco estranho, mas na realidade hoje vamos falar sobre a reforma da saúde, sobre a nossa alimentação. Será que este tema é assim tão importante para que levemos tão a sério a nossa alimentação? Ou será que, por outro lado, são apenas conselhos que alguns podem levar mais a sério do que outros? Vamos ver realmente qual é a importância deste assunto mediante a Palavra de Deus, mediante a Bíblia e os escritos inspirados que temos ao nosso dispor. É muito interessante que a Bíblia fala muito mais da questão da alimentação do que nós pensamos. E vamos aprofundar o estudo da Bíblia, cavar bem fundo para vermos então o que é que ela nos diz acerca da alimentação nos tempos dos fins. E no final desta apresentação, vamos ver uma profecia muito, muito interessante. Uma profecia que nos fala quando é que o povo de Deus, no tempo do fim, deve adotar uma alimentação saudável. Vamos então partir nesta viagem pela Palavra de Deus e vamos começar em Êxodo. Vamos a Êxodo, capítulo 16, e vamos ver porque é que o título da apresentação de hoje é O Nosso Maná. Vamos ler. Êxodo 16, a partir do versículo 14, diz-nos o seguinte: E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. É interessante que vemos aqui então que Deus tinha um plano para o povo de Israel em relação à alimentação. Eles estavam no deserto. O deserto não é propriamente o sítio ideal para poderem colher alimentos, então Deus deu-lhes este maná, este alimento, pão do céu. É muito interessante que no versículo 31 nós vemos que e chamou a casa de Israel o seu nome de maná, ou seja, eles viram aquilo que estava no chão, olharam, perguntaram o que é isto e deram o nome de maná. E era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolos de mel. Isto é interessante porque se compararmos os dois versículos que tivemos a ler, e como podemos ver então no quadro, vemos que a palavra que está traduzida para português no versículo 15 como o que é isto, e a palavra que está no versículo 31 traduzida para maná, são palavras, é a mesma palavra. O que é que isto quer dizer? Que realmente o nome maná que ficou quer dizer, mas afinal, o que é isto? Então temos o significado de maná. Mas eu queria fazer uma pergunta. Porquê? Porque Deus deu o maná ao povo de Israel. Teria Deus ou não poder para fazer algo diferente? Poderia, por exemplo, fazer crescer árvores de fruto no meio do deserto para eles colherem e comerem? Podia-lhes ter dado qualquer tipo de alimentação. Deus até podia fazer um milagre, como fez com as suas roupas, que durante 40 anos não se desgastaram e até nem precisariam de se alimentar durante 40 anos. Deus tinha poder para fazer isso. Mas, então, por que é que Deus deu o maná ao povo de Israel? Ele podia ter feito de qualquer outra forma, mas Deus deu o maná com motivos específicos. Vamos ver quais são estes motivos. O primeiro encontra-se em Êxodo, no capítulo 16, e no versículo 4, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove que se anda na minha lei ou não. Então, o que é que nós temos aqui? O maná não foi simplesmente para os alimentar? Havia mais motivos? Sim. Vemos que este texto diz para provar se eles andavam na lei de Deus ou não. Então, o primeiro motivo que nós vemos, vamos apresentar aqui no quadro, é que para provar que cumpriam a lei de Deus. Ou seja, para Deus provar se o povo de Israel faria a sua vontade ou não. Mas temos mais motivos. Em Deuteronômio, capítulo 8, diz-nos o seguinte: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram,
para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Interessante que vemos aqui mais um motivo. Já vimos então que seria para provar se eles faziam a sua vontade, se cumpriam a sua lei, mas também como prova de fé, de que dependemos de Deus, quer física, quer espiritualmente. Vemos então que Deus deu o maná por vários motivos, não só para os alimentar, mas sim para os provar se cumpriam a sua lei e para provar a sua fé. Nós, de facto, dependemos de Deus física e espiritualmente. E isto era uma lição que Deus queria dar ao povo de Israel através do maná. Mas existem mais motivos. Vamos continuar a ver. Um pouco mais à frente, no versículo 16, diz-nos assim: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e te provar. Já vimos, para provar o povo de Israel. Mas, ainda mais um motivo, para no fim te fazer bem. Então nós vemos aqui também benefícios para a saúde. Já vimos 3 motivos, então. E o terceiro é para lhes trazer benefícios para a saúde. Sabem que o povo de Israel, quando saiu do Egito, e toda a sociedade no Egito, sofriam as mesmas doenças que a sociedade moderna agora tem. É verdade. Por registros das múmias, do estudo dos corpos que ainda existem desse tempo, os cientistas chegaram à conclusão que aquela sociedade tinha os mesmos problemas de saúde que nós temos hoje. E isso devia-se à alimentação que eles tinham. Tinham uma alimentação que não era propriamente saudável. E então Deus, além dos motivos que estávamos a ver, também deu o maná como reforma de saúde, para lhes fazer bem à sua saúde. Mas ainda há mais motivos. Vamos continuar. A seguir vamos a Neemias 9:20, que nos diz o seguinte: e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca. Isto é um motivo também extraordinário. É que Deus deu-lhes o maná também para os poder ensinar. E também para eles poderem ter uma mente pronta, capaz a aprender as coisas espirituais. Isto também é um aspecto muito importante. E como vamos ver mais à frente, é um aspecto muito importante também para nós. Podemos realmente estar em comunhão com Deus e podemos aprender coisas espirituais. É muito interessante que dizer que Deus deu o alimento para ensinar pode parecer um bocado estranho. Mas se nós pensarmos como é que Deus ensinou ao povo de Israel acerca do sábado. Sabem, antes mesmo de Deus dar as tábuas da lei ao povo de Israel, a primeira coisa que Deus ensinou àquele povo foi o sábado, como através do maná. Vamos voltar a Êxodo 16 e vamos ler então o que lá está escrito. Diz assim no versículo 24: e guardaram-no, portanto referindo-se ao maná, e guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu, ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher e não o acharam. Então nós vemos aqui neste texto, realmente, que Deus usou o maná para ensinar. Deus usou a alimentação para ensinar, e neste caso específico, para ensinar acerca do sábado. Mas ainda há um 5º motivo pelo qual Deus deu o maná ao povo de Israel, este pão do céu. E o 5º motivo encontra-se também em Êxodo, no capítulo 16 e no versículo 35, nos diz o seguinte: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, vemos que o 5º motivo qual é? O 5º motivo foi para preparar um povo para Canaã. É interessante, não é? Deus tinha um plano para aquele povo, um objetivo para aquele povo. Era chegar a Canaã e precisava de preparar aquele povo. E uma das coisas que Deus teve que fazer para preparar aquele povo foi a reforma da saúde. Mudar a sua alimentação. Isto é realmente muito interessante. Então nós vemos no quadro que temos 5 motivos pelos quais Deus deu o maná ao povo de Israel. Quais são esses motivos? Em primeiro lugar, para provar
que cumpriam a lei de Deus, faziam a sua vontade, segundo como prova de fé que dependiam totalmente de Deus, quer física, quer espiritualmente, para ter benefícios para a sua saúde, ou seja, esta alimentação lhes ia melhorar a sua saúde e ter mais qualidade de vida, para poderem aprender, terem uma mente capaz de compreender coisas espirituais, como vamos ver um pouco melhor mais à frente, e, em quinto lugar, para os preparar para entrarem em Canaã. Então nós vemos que esta reforma da saúde que Deus deu ao povo de Israel tinha muitos objetivos. Não era só para os alimentar, como vimos. Era para muito mais coisas. Mas agora surge a pergunta: o que é que isto tem a ver connosco? Isto foi algo escrito há tantos anos atrás, para um povo de Israel que saiu do Egito, que ia para Canaã, que estava no deserto. O que é que isto tem a ver connosco? Paulo, em 1 Coríntios, dá-nos a resposta. É que isto tem tudo a ver connosco hoje. Vamos ler. No capítulo 10, começa assim. Ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Portanto, este texto está-se a referir a quando? Ao povo de Israel no deserto. E todos comeram da mesma comida espiritual. Bom, já vimos que eles comeram o quê? Comeram o maná. Mas este texto de Paulo está-nos a dizer que comeram da comida espiritual. É verdade. O maná também tinha importância espiritual para aquele povo. E representava muito mais do que apenas alimento físico. Mas o que é que isto tem a ver connosco? Vamos continuar. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. O que é que aconteceu? Paulo está-nos a referir que alguns foram, ou até muitos deles, foram prostrados no deserto. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu ao povo de Israel quando eles rejeitaram o pão do céu, o maná? Vamos voltar um bocadinho atrás e vamos ver o que é que aconteceu para depois percebermos o que é que isto tem a ver connosco. Vamos voltar a Êxodo 16 e diz-nos o seguinte. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Então eles estavam no deserto. Deus queria lhes dar o maná. E o que é que eles queriam? As panelas de carne do Egito. Mais, Números 11 retrata-nos o que é que aconteceu. Mais uma vez, eles rejeitaram aquilo que Deus lhes queria dar. Os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrámo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora, a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. É interessante que o povo de Israel tinha alimento. Deus lhes deu o maná para eles comerem. Deu-lhes aquele alimento com muitos objetivos. Mas o que é que eles na realidade queriam? Queriam a alimentação que tinham no Egito. Então o que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que está retratado na Bíblia. Que Deus lhes concedeu o desejo que eles queriam. E lhes enviou codornizes ao arraial de Israel. Em quantidades gigantescas. E eles comeram, e o que aconteceu é que aqueles que mais comeram ficaram prostrados lá no deserto. E terminou a sua história ali naquele momento. É muito interessante que comer carne não era pecado. E eles, depois de chegarem a Canaã, voltaram a comer carne. Então, qual era o problema aqui? O problema foi rejeitarem aquilo que Deus queria para eles. O problema foi rejeitarem o plano de Deus para eles, específico para aquela altura. E por isso as palavras se cumpriram. E por isso Paulo continua onde nós estávamos em 1 Coríntios e diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso
foram prostrados no deserto. De facto, muitos deles, um grande número do povo de Israel, pereceu ali no deserto por causa de terem rejeitado a reforma da saúde que Deus tinha para eles. Mas, mais uma vez, o que é que isto tem a ver connosco? É exatamente o que Paulo nos diz a seguir. Vamos ler o versículo 6, que nos diz: E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que é que Paulo nos está aqui a dizer? Afinal, o que é que eles cobiçaram? E eles disseram: Senhor, nós temos este maná, mas estamos cansados deste maná, nós queríamos a carne do Egito. Paulo está-nos a dizer: olha, isto que aconteceu no povo de Israel é um exemplo, uma figura para nós hoje. Para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Paulo está-nos a dizer aqui duas coisas. Primeiro, que os alimentos que eles tinham em Israel eram maus. E que os alimentos que Deus nos queria dar eram bons. E está-nos a dizer que aquilo que foi para Israel, e este exemplo que nós estamos a ver, o maná para o povo de Israel, é hoje uma figura, um exemplo para nós. Mas um exemplo de quê? De quê? Sabem, Deus comunica sempre através dos seus profetas. E manda vez após vez instruções ao seu povo, através desses mesmos profetas. E hoje, no tempo do fim, não iria ser diferente. E Deus enviou um profeta, também hoje, para nos explicar e para nos dar mais detalhes acerca daquilo que está na Bíblia. E o que é que esse profeta diz acerca disto que estamos exatamente a ler aqui em 1 Coríntios? Vamos ler. Medicina de Salvação. 267 diz-nos: segundo a luz que me é dada por Deus, cada um deve aprender que alimentos são melhores adaptados às suas necessidades. A luz que Deus tem provido e continuará a prover sobre a questão da alimentação deve ser para o povo de hoje o que o maná foi para o povo de Israel. Aqui no Espírito de Profecia, nós temos exatamente a mesma mensagem que Paulo nos está a dar em 1 Coríntios. Que na questão da alimentação, o maná para o povo de Israel é a reforma da saúde para nós hoje. É a alimentação saudável para nós hoje. Isto é de facto muito importante. E isto já tem a ver connosco. Mas continua o texto. O maná caiu do céu, e ao povo se ordenou colhê-lo e prepará-lo para ser comido. Assim, nos diferentes países do mundo, luz será dada ao povo do Senhor, e alimentos saudáveis próprios para esses países serão preparados. Vemos então aqui a importância que tem a questão da alimentação saudável para hoje e para nós. Assim como o maná foi ao povo de Israel, hoje a alimentação saudável, a reforma da saúde é para nós. Agora surge a pergunta. Nós vimos que Deus deu o maná não só para os alimentar, mas com vários outros motivos. Vemos no quadro, então, quais foram esses motivos. Temos 5 motivos. Quais foram? Foi para provar se cumprimos a lei de Deus, se fazemos a sua vontade. Foi como prova de fé, se dependemos de Deus física e espiritualmente. Foi para terem benefícios na sua saúde, para aprender, para ter um momento capaz de aprender coisas espirituais e para preparar um povo para Canaã. Será que nós podemos olhar para este quadro e ver os motivos que Deus deu ao povo de Israel? Será que estes mesmos motivos se aplicam hoje na nossa vida? Será que estas razões porque Deus deu o maná ao povo de Israel são as mesmas razões para que Deus hoje nos quer dar uma alimentação saudável? Uma alimentação sem carne? Uma alimentação vegetariana? Será que são os mesmos motivos? Vamos ver. Vamos agora analisar estes pontos, um por um, mas agora vamos começar de baixo para cima. Pode ser para ser um pouco diferente. Vamos ler. E entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será, afinal, abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Devemos ter sempre isto em vista e esforçarmos-nos por trabalhar firmemente nessa direção.
educarmos o nosso próprio gosto e pomos nosso regime em harmonia com o plano de Deus. Vemos então que existe um plano de Deus para nós hoje, e esse plano é um regime alimentar mais saudável. E vemos que aqueles que aguardam a vinda do Senhor devem adotar este regime. Em Lucas 21 diz-nos assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Nós devemos estar prontos, devemos nos preparar para a vinda do Senhor. E a questão da alimentação não é a única questão, mas é uma questão importante neste aspecto de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Mas continua o texto, diz-nos assim, conselhos sobre o regime alimentar, diz-nos que maiores reformas deve-se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo em risco o quê? A sua saúde física, já sabemos, mas também o quê? A sua saúde mental e espiritual. Isto é muito importante. Deus está a preparar um povo para a Canaã celestial, para a segunda vinda do Senhor. Mas este povo precisa estar saudável não só fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. A questão da alimentação não é só para a nossa saúde. Também é, mas não é só para a nossa saúde, mas também para a nossa espiritualidade. E isto é muito importante. Então nós vemos realmente no nosso quadro que, de facto, assim como foi para o povo de Israel, que estava a preparar um povo para Canaã, hoje Deus está a preparar um povo para a Canaã celestial, para a nova terra. Isto é um dos motivos pelos quais Deus nos deu a reforma da saúde. Para aprendermos, para termos uma boa mente. Será? Também é um motivo que Deus nos quer hoje ensinar? Vamos ver. Vamos continuar o nosso estudo. E diz-nos então conselhos sobre o regime alimentar. Os que usam alimentos cárneos à vontade nem sempre têm cérebro desanuviado e ativo intelecto, pois que o uso da carne de animais tende a tornar pesado o corpo e a entorpecer as finas sensibilidades do espírito. Mais uma vez vemos aqui o que é? Que a alimentação interfere com a nossa espiritualidade. Vamos continuar. É uma obra individual, uma obra que não pode ser deixada para outro. A glutonaria é o pecado prevalecente neste século. O lascívio apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e estupidificando-lhes as sensibilidades morais, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Então vemos aqui a relação entre a nossa alimentação e a nossa capacidade de aprender sobre a palavra de Deus e de apreciar as coisas espirituais. E isto é muito importante para os tempos de hoje. Mas a Bíblia tem-nos um exemplo extraordinário sobre isto mesmo que estamos a falar. Sobre a relação entre a alimentação e a capacidade de compreender coisas espirituais. Vamos ver. Ainda em conselhos sobre o regime alimentar, fala-nos exatamente sobre isto. Aqui está uma lição para todos, mas especialmente para os jovens. Estrita conformidade com os reclamos de Deus, ou seja, com a vontade de Deus, é benéfica à saúde do corpo e da mente. Estamos aqui a falar sobre a alimentação. E fazer a vontade de Deus na alimentação, como já vimos, é benéfica à saúde do corpo e da mente, para alcançar a mais elevada norma de consecuções morais e intelectuais. É necessário sabedoria e força de Deus e observar a estrita temperança em todos os hábitos da vida. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo de vitória do princípio sobre a tentação de condescender com o apetite.
Uma demonstração de que, mediante o princípio religioso, podem os jovens triunfar sob a concupiscência da carne e permanecer fiéis aos reclamos de Deus, à sua vontade, mesmo que isso lhes custe grande sacrifício. O que é que os textos nos está a dizer? Está-nos a dizer que em Daniel e nos seus companheiros nós podemos ver um grande exemplo para nós hoje da reforma da alimentação. Isto é muito interessante. E da relação que existe entre o aprender e entre a nossa espiritualidade. E este texto ainda nos diz que, e termina dizendo que a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Deus deu a Daniel a capacidade de interpretação profética, de perceber as profecias da sua palavra. Muito bem. Quando é que isto aconteceu? Vamos ver rapidamente. Vamos a Daniel, capítulo 2, e vamos ver quando é que Daniel teve a necessidade de ter interpretação profética. Vamos no instante. Daniel, capítulo 2, e a partir do versículo 26, diz-nos o seguinte. O rei respondeu e disse a Daniel, podes fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respondeu, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. E se continuássemos a ler, a partir daí, Daniel começa a revelar ao rei não só o sonho que ele teve, mas também a sua revelação. Todas as profecias que estavam incluídas naquele sonho, que iam desde o tempo do rei da Babilónia até ao fim dos tempos, ao fim da história desta terra como é atualmente. Nós vemos aqui um exemplo, então no capítulo 2, Daniel teve uma interpretação profética. Teve de ter a capacidade dada por Deus para compreender e para revelar esta profecia ao rei da Babilónia. Mas no capítulo 10 isto também aconteceu, vamos ver também. 10 e no versículo 8 diz-nos então, fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão. Deus deu uma grande visão a Daniel e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semelhante em corrupção e não tive força alguma. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Vemos então que, quer no capítulo 2, quer no capítulo 10, foi dado a capacidade a Daniel de entender a profecia. Mas é muito interessante que quer antes do capítulo 2, quer antes desta parte aqui, do capítulo 10, e antes de Deus dar a capacidade de perceber a profecia a Daniel, Daniel fez uma alteração, uma mudança. Qual foi essa mudança? Foi a reforma da saúde. Fez uma mudança na sua alimentação. Para que nós conseguimos ver a ligação entre a alimentação e a espiritualidade. E a nossa capacidade de aprender coisas espirituais e, neste caso específico, das revelações proféticas. Vamos ver então no capítulo 1 de Daniel, o que é que nos diz? O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho de que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então nós vemos aqui, então, que antes do capítulo 2, antes da revelação profética, houve uma alteração no regime alimentar de Daniel. E o mais interessante é que no capítulo 10, antes de Deus revelar profeticamente a Daniel o que é que aquela visão queria dizer, antes de ele conseguir compreender aquilo, também houve a mesma alteração. Vamos ver? Daniel 2 e 3 diz-nos o seguinte. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento,
até que se cumpriram as 3 semanas. E então, no final daquelas 3 semanas, houve a revelação profética. E por isso eu queria fazer uma pergunta muito interessante. Quando mais do que agora, nos dias em que vivemos hoje, precisamos de compreensão para as revelações proféticas de Deus? Será que hoje não é uma altura em que realmente precisamos ter a nossa mente no máximo da sua capacidade para perceber as profecias bíblicas e para comparar os contextos que vivemos hoje na nossa sociedade com aquilo que está escrito na Palavra de Deus? Sim. E por isso este também é um dos motivos que Deus quer transformar a nossa alimentação hoje. Para nós possamos ter a capacidade de compreender a sua Palavra, possamos ter uma mente pronta realmente para discernir a visão profética. E então, nós vemos que, e continuando e voltando ao conselho sobre o regime alimentar, que para compreender corretamente o assunto da temperança, devemos então que considerá-lo do ponto de vista bíblico. Foi isto que acabamos de ver. Vemos na Bíblia, então, o que é que o regime alimentar tem a ver com a nossa espiritualidade. E nenhum outro exemplo ilustra de maneira mais completa e implícita a verdadeira temperança e as bênçãos que se lhe seguem do que a história do profeta Daniel e seus companheiros hebreus na corte de Babilónia. Então, voltando ao nosso quadro, nós vemos então que, de facto, Deus está a preparar um povo para a Canaã celestial, e Deus está a preparar um povo que precisa estar com a mente pronta para aprender sobre coisas espirituais, uma mente capaz de perceber os contextos proféticos, e isso é mais um dos motivos porque Deus deu a reforma da saúde para nós hoje. Será que os outros pontos também se aplicam a nós? Benefícios para a saúde? Vamos ver muito rapidamente. Sim, é uma realidade. Tem-me sentido solicitada pelo Espírito de Deus a pôr diante de vários o facto de que seu sofrimento e má saúde era causada pela desconsideração para com a luz a eles dada acerca da reforma da saúde. Portanto, a reforma da saúde, nossa alimentação, não é só a nossa alimentação, são toda a reforma da saúde, mas a alimentação é um aspecto realmente importante, está diretamente relacionada com a nossa saúde. E mais, a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Reparem que isto não é nenhuma brincadeira. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne? Isto quer dizer que 90% das doenças se devem ao consumo de carne. Mas continua o texto. As faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos carnes. Seu uso desarranja o organismo, obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. Por isso é o nosso corpo que sai prejudicado, é a nossa mente que sai prejudicada e é também a nossa espiritualidade que sai prejudicada. Dizíamos-lhes, prezados irmãos e irmãs, o caminho mais seguro para vocês é deixar de lado a carne. Então vemos que também é uma realidade para nós os benefícios para a saúde desta alimentação, deste nosso maná que Deus nos quer dar hoje. Mas será que também Deus nos deu a reforma da saúde como prova de fé? Será que também nos deu para provar se fazíamos a sua vontade ou não? Vamos ver estes dois aspectos e a sua relação com a alimentação para terminarmos esta parte. E para isso vamos voltar a Gênesis e vamos ver no início o que aconteceu no Jardim do Éden. O que aconteceu? Capítulo 3 nos diz o seguinte: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos que o pecado veio ao mundo quando o homem, quando a mulher desobedeceram. E é muito interessante que, mais uma vez, a prova de obediência ou não tinha a ver com o quê? Tinha a ver com a alimentação. O comer daquela árvore ou não
era o teste, a prova de fé. E é interessante que, aonde Adão e Eva caíram, foram tentados pelo apetite e caíram, foi onde Jesus não caiu. Olha, vamos ver. Jesus foi tentado. E em Mateus capítulo 4 diz-nos o seguinte: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Uma pergunta. Adão e Eva estavam com fome? E eles caíram na questão do apetite, na alimentação, mas eles estavam com fome? Não, não estavam. Mas reparem que Jesus estava há quanto tempo sem comer? 40 dias. Eu imagino a fome que se tem após 40 dias sem comer. Mas diz-nos então o texto que, e chegando-se a ele o tentador, ou seja, Satanás disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vimos aqui que onde Adão e Eva caíram, Jesus se manteve firme. E a primeira tentação que Satanás trouxe para Jesus foi sobre o quê? Mais uma vez, foi sobre a alimentação. E Jesus deu o exemplo. E Jesus obedeceu. É muito interessante que a resposta de Jesus a Satanás foi, está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas ele estava a citar qual texto? Um texto que já lemos, em Deuteronômio 8, versículo 3. Vamos ler outra vez. Diz-nos o seguinte, e te humilhou e te deixou ter fome. E tu sustentou com o maná, que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, Jesus estava a citar o texto, realmente que há bocado vimos, em que o povo de Israel tinha o maná para comer, Deus lhes deu como prova de fé e que eles rejeitaram. Mas aqui vemos que Jesus estava pronto para fazer a vontade do Pai. É muito interessante que, referindo-se a isto, no Conselho sobre o Regime Alimentar, nós podemos ler o seguinte. O dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares, quando, se houvessem vencido neste ponto, na tentação sobre a questão da alimentação, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. É muito interessante que, ao vencer a primeira tentação, Jesus, ao vencer a primeira tentação da questão da alimentação, estava com força moral para vencer todas as outras tentações de Satanás. E isto se aplica a nós hoje. Se nós conseguimos vencer e fazer a vontade de Deus na questão da alimentação, teremos força moral para vencer todas as outras tentações de Satanás. Então vemos que a questão da alimentação é muito mais do que apenas alimento físico. É algo muito importante para a nossa espiritualidade e para a nossa vivência do dia a dia. E o texto continua e diz-nos assim, é impossível aos que condescendem com o apetite alcançar a perfeição cristã, que no fim é o nosso objetivo. Voltando ao nosso quadro, nós vemos então todos os motivos pelos quais Deus deu o maná ao povo de Israel. São exatamente todos os motivos que Deus deu hoje a reforma da saúde, para provar se fazemos a sua vontade. Como prova de fé, de que dependemos dele física e espiritualmente. Para termos benefícios, sim. Os benefícios para a saúde são benefícios para nós. Para termos uma mente capaz de aprender, especialmente sobre coisas espirituais. E para nos preparar para a nova terra. A alimentação saudável não é só para nos alimentar o nosso corpo, mas é para nos ajudar na nossa caminhada de santificação. A reforma da saúde serve para nos preparar para a nova vinda. É muito interessante que lá no deserto o povo de Israel rejeitou o maná. Será que hoje não estamos a fazer a mesma coisa com a reforma da saúde? Com a alimentação saudável? Em Números 21:5 diz-nos o seguinte. Quando o povo de Israel estava a rejeitar o maná, quem é que ele estava a rejeitar? Vamos ler. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastígio deste pão tão vil.
Eles estavam cansados daquele maná, eles não queriam o maná. Mas eles, ao rejeitar a maná, estavam a rejeitar quem? Estavam a rejeitar o próprio Deus. Porque estavam a rejeitar a vontade de Deus para a vida deles. E por isso, o comer carne ou não comer carne, não era isso que era pecado. O pecado para eles era rejeitar o plano de Deus para a sua vida. E em Salmos 78, temos exatamente isso retratado, que nos diz: e ainda prosseguiram em pecar contra Ele, provocando o Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Nós vemos realmente que este assunto é muito mais importante do que nós, se calhar, achamos. E assim como isto foi uma questão de vida ou de morte para o povo de Israel, poderá ser uma questão de vida ou de morte para nós hoje. Não é o tempo de todos dispensarem a carne da sua alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Volvam antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio. Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e fruta, os quais a um tempo nutritivos e apetitosos. É claro que ninguém deve ser solicitado a fazer abruptamente a mudança. Em todos os casos, educai a consciência, aliciai a vontade. Supri alimento bom, saudável, e a mudança se efetuará rapidamente, desaparecendo em breve a necessidade de carne. O objetivo do estudo de hoje não é aprofundar-nos do que é a alimentação saudável, a reforma da saúde. É apenas vermos a sua importância, as suas implicações e quando deve ser adotada. Mas esta questão, como nós já vimos, é também uma questão de fé. Porque muitas vezes nós podemos pensar, mas eu ao ter uma alimentação assim, saudável, cereais, nozes, verduras, frutas, então isso não vai prejudicar a minha saúde? Deus diz que não, que vai beneficiar. E por isso também é uma questão de fé. Mas nós podemos ter a certeza, e neste texto nós podemos vê-lo, que nos cereais, fruta, verduras e nozes, encontram-se o quê? Encontram-se todos os elementos alimentícios de que necessitamos. Se formos ao Senhor em simplicidade de espírito, Ele nos ensinará como preparar alimentos saudáveis, isentos da mácula do alimento carne. Acreditamos nós nisto? É isto uma questão de fé para nós? Nós já vimos que realmente esta questão é muito importante. Mas já vimos que tem implicações físicas, mentais e espirituais. Mas também sabemos que, na altura de Ellen White, esta ainda não era uma questão tão importante como é hoje em dia. Mas mesmo assim, ela deu o exemplo. Olha, vamos ver. Nesta carta escrita ao seu filho, em 1874, ela diz o seguinte: o teu pai e eu deixámos completamente o leite, natas, manteiga, açúcar e a carne, desde que viemos para a Califórnia. Quais foram as vantagens? Reparem, a nossa mente está muito mais clara e o nosso corpo muito melhor. Vivemos de maneira muito simples. Não conseguiríamos escrever, a não ser que vivêssemos de uma maneira simples. Desde então, nenhum centavo gastámos em carne. Nós temos a mais excelente fruta de toda a espécie. Então o que é que ela nos está a dizer? Está-nos a dizer que, apesar de não ser tão importante para a altura dela esta questão, ela deu o exemplo e colheu já os benefícios da alimentação saudável para o tempo dela. Mas mais, ela diz-nos o seguinte: diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá mais segurança no uso de ovos, leite, creme ou natas ou manteiga. Qual o motivo? Reparem bem, agora vamos analisar este texto com calma. Qual é o motivo? Por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. O que é que nos está aqui a dizer o texto? Vamos com calma. Breve virá o tempo. Ela está a falar no futuro.
O que é que vai acontecer? Que devemos de abandonar totalmente o consumo de alimento animal, seja ele qual for. Porquê? Porque as doenças dos animais vão aumentar. Porquê que vão aumentar? Na mesma promoção do aumento da impiedade entre os homens. Depois diz o texto, aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá quando as doenças que amaldiçoam a terra. Então vamos analisar isto com calma. Vamos ver, eu pus isto num quadro para nós podermos analisar melhor. Então o que é que este texto nos diz? Que irá haver um aumento da impiedade. O que é isso? Chama-se uma diminuição de fé. A fé entre o homem iria diminuir. Portanto, vemos diminuição de fé nos homens. E devido à diminuição dessa fé, ia haver um aumento da iniquidade, ou seja, do pecado. E entre a população humana iria haver um aumento do pecado. E isso iria levar a quê? Levar a um aumento das doenças entre os animais. Vou repetir. Diminuição da fé, aumento do pecado, levará a doenças nos animais. Como resultado, o que é que nos diz? Diz-nos que a alimentação saudável, ou a alimentação estritamente vegetariana, deve ser adotada. Ora, muitas pessoas leem estes textos e pensam assim, bom, isto são conselhos, será que isto realmente, se calhar, não é assim tão importante? Mas sabem que esta profecia, porque isto é uma profecia, porque ela diz que breve virá o tempo, porque isso estava-se a referir ao futuro. Esta profecia está hoje confirmada pela ciência. Vamos ler? Muito rapidamente, vamos ler este texto da FAO, que é uma Organização das Nações Unidas, que nos diz o seguinte. No seu relatório, em 2013, 70% das novas doenças que surgiram em humanos nas últimas décadas são de quê? São de origem animal. E, em parte, diretamente relacionadas com a procura por mais alimentos de origem animal. O que é que este relatório das Nações Unidas nos está a dizer? Está-nos a confirmar exatamente a profecia que acabamos de ler. Que nas últimas décadas, nos últimos 20, nos últimos 30 anos, o aumento do consumo de produtos de origem animal tem levado a quê? Ao aumento das doenças. E diz-nos mais que 70% das novas doenças se devem a isso. Nós, há bocado, vimos nos profecia que não é 70%, até é 90%. Mas este texto realmente retrata esta realidade. A realidade de que, devido à diminuição de fé, devido ao aumento do pecado, isso iria produzir um aumento de doenças nos animais. E a alimentação estritamente vegetariana deve ser adotada. Os irmãos podem se perguntar agora, mas será que isto é de facto assim? Será que isto é de facto tão importante? Isto é de facto tão importante que Deus deixou uma profecia escrita há mais de 3.000 anos atrás que nos diz exatamente isto. E para terminar o estudo de hoje, vamos ver exatamente essa profecia. E vamos para o livro de Oséias, e vamos começar no capítulo 3 e no versículo 5, a ver exatamente esta profecia. Vamos ler. Diz-nos assim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a David seu rei. E temerão ao Senhor e à sua bondade quando? No fim dos dias. Então, esta profecia de Oséias é para o fim dos dias. Quando é que é o fim dos dias? O fim dos dias é hoje. Esta profecia é para nós hoje. Esta profecia nos diz quando deveríamos adotar uma alimentação isenta de produtos animais. Vamos ler? Continua assim o texto. Ouvi a voz do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. O que é isto? O que é que este texto nos está aqui a dizer? Escrito há tantos anos no livro de Oséias, está-nos a dizer exatamente que no tempo do fim, nos últimos dias da história deste mundo, iria haver o quê? Uma diminuição na fé e um aumento no pecado. Sim,
Porque perjurar, o mentir, o furtar, tudo isto é o quê? Iniquidade. Tudo isto é pecado. Falta de conhecimento de Deus. Na terra não há verdade. Há, de facto, uma diminuição na fé entre os homens. Muitos homens até dizem que Deus nem sequer existe. É uma realidade hoje dos nossos dias. E então, o que é que isto resultará? O que é que esta diminuição de fé, aumento da iniquidade, vai resultar? Vamos continuar a ler. No versículo seguinte diz-nos assim: Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Sim, a doença, os problemas de saúde serão uma realidade no tempo de fim. E o que é que isso resultará? Com os animais do campo, e as aves do céu, e até os peixes do mar serão retirados. Então nós vemos aqui nas palavras da profecia, vemos aqui nas palavras em Oseias, que aquilo que a profecia nos estava a dizer, está aqui a Bíblia a dizer-nos exatamente a mesma coisa. E por isso, quando nós vimos uma diminuição na fé dos homens, um aumento do pecado, isso levará ao aumento das doenças dos animais. E esse é o sinal que devemos adotar uma alimentação estritamente vegetariana. Sabem, há cerca de 30 anos atrás, era eu, pouco mais alto que o chão, mas ainda me lembro, 1985, por volta desse ano, não sei precisar perfeitamente, estava eu na cozinha dos meus pais, seria a altura de uma refeição, e estava na televisão a dar o telejornal. E veio uma notícia que esteve presente nos telejornais durante meses. Qual foi essa notícia? Foi a notícia da doença das vacas loucas. Quem tem já há uns anos lembra-se exatamente desse período. O que é certo é que aquilo causou um pouco de medo entre a população no consumo de carne de origem de vaca. É muito interessante que agora isto parece-nos perfeitamente normal. Os animais terem doenças. Já ouvimos todos os anos falar de novas doenças entre os animais. Mas naquela altura isto era uma novidade. O que é certo é que nas últimas décadas, nos últimos 20, 30 anos, nós temos visto um aumento nas doenças nos animais. E de facto isto estava profetizado. E isto é o sinal para nós de que chegou a altura de adotarmos o maná que Deus tem preparado para nós. De adotarmos uma dieta saudável, que nos traz consequências não só físicas, não só mentais, mas também espirituais. Queria terminar o estudo de hoje apenas com mais alguns textos, para que nós possamos refletir realmente que hoje, agora, é a altura de fazermos a vontade de Deus, também na questão da alimentação. Vamos ler. Conselhos sobre o regime alimentar diz-nos o seguinte: Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Não têm a mínima desculpa quanto ao comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Já não temos nenhuma desculpa. Sabemos realmente que o mundo já está a gemer. A profecia do Espírito de Profecia, a profecia de Oseias, diz-nos exatamente isso. Está na altura de tomarmos uma decisão. A Patriarcas e Profetas, o texto inspirado diz-nos o seguinte: A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas. Tudo o que é mau deve ser dispensado. E usar judiciosamente aquilo que é saudável. Poucos há que se compenetram como deviam quanto aos seus hábitos no regime alimentar. Tem a ver com a sua saúde, o seu caráter e sua utilidade e seu destino eterno. Isto não é só uma questão de saúde. É uma questão de construção de caráter. É uma questão de espiritualidade. E até pode ser uma questão que pode interferir com o nosso destino eterno. Voltando ao texto, ele diz-nos: o apetite deve sempre estar sobre a sujeição das faculdades morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente e não a mente serva do corpo. Esta questão é uma questão muito importante. Estamos nós, hoje, a valorizar isto como devíamos?
Sabem, eu quando estava a lutar contra esta questão, há alguns anos atrás, houve um texto na Bíblia que mudou a minha vida. Houve um texto na Bíblia que me deixou sem nenhuma desculpa para fazer o que eu estava a fazer. E deixou-me sem nenhuma desculpa para não querer mudar o meu regime alimentar. E eu, antes de terminar, eu gostaria de partilhar consigo este texto. Pode ser que este texto o ajude na sua caminhada. Este texto pode ser aplicado a muitas situações, a muitas escolhas na nossa vida. Mas hoje o objetivo é aplicá-lo na questão da alimentação. Este texto encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículo 7. E é um texto, como eu disse, que mudou a minha vida. Espero que mude também a tua vida. E diz-nos o seguinte: pois aquele, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se nós sabemos como devemos de fazer, se nós sabemos qual é o plano de Deus, qual é a sua vontade, se nós sabemos o que Ele quer de nós, se nós rejeitamos, isso nos é imputado como pecado. E por isso, irmãos, este texto me disse: Ruben, já não tens nenhuma desculpa para não fazer a minha vontade. E a partir daí comecei a levar a sério quer esta questão, quer outras questões que antes eu desprezava. Mas sabem, Deus tem um encontro marcado. Um encontro marcado contigo, um encontro marcado comigo. E Ele quer que a nossa caminhada espiritual seja em direção a Ele e não em sentido contrário. É certo que a questão da alimentação não é a única questão. É apenas um dos aspectos da nossa caminhada espiritual. Mas é um aspecto que nos ajuda a conseguir também todos os outros. Mas como eu estava a dizer, Deus tem um encontro marcado connosco. E espero realmente que possamos pôr no nosso coração fazer inteiramente a sua vontade, para que um dia possamos ir a esse encontro. Queria terminar a mensagem de hoje com o texto em Apocalipse, capítulo 2, que nos diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que possamos realmente, um dia, estar aqui presentes, neste encontro marcado. Que possa Deus trabalhar no teu coração, no meu coração, para fazermos inteiramente a sua vontade. E que o seu plano seja uma realidade nas nossas vidas. É esta a oração para hoje. É esta a mensagem que Deus nos trouxe hoje a cada um de nós. Amém.